Eu ontem postei no meu Instagram a primeira página de um artigo que saiu publicado no New England Journal que propõe um novo tratamento para a tuberculose, um tratamento que ao invés de 6 meses, ele teria duração de 4 meses. Esse artigo, um ensaio clínico, ele tem algumas características um pouquinho diferentes dos ensaios clínicos habituais. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre essas características desse tipo de ensaio clínico e num outro vídeo eu vou falar especificamente sobre esse trabalho em si, sobre seus resultados e a interpretação dos seus resultados. Os ensaios clínicos, digamos assim, o tradicional é o que avalia a superioridade, né? Então nós temos uma hipótese nula e que diz que o tratamento de controle é igual ao tratamento, ao novo tratamento. Então, o tratamento de controle, se ele é igual ao novo tratamento, um menos o outro é igual a zero. Então, ou o controle é melhor, né? Vamos supor que o controle seja 10, o novo tratamento seja 10, 10 menos 10, zero. Mas o novo controle pode curar numa amostra, digamos, de 10, curar 8, e o tratamento novo curar 6. Então, não, vai haver uma superioridade de um tratamento sobre o outro. Então, normalmente, nesses ensaios tradicionais, a gente verifica se há uma diferença entre um tratamento e outro. Já no tratamento, no ensaio clínico de equivalência, que é aquele que é utilizado muito no Brasil, sobretudo para os remédios sem ser de marca, né? Não é similares, os genéricos, para os remédios genéricos. Então, eles verificam, o estudo tem o objetivo de verificar se há equivalência entre o genérico e o medicamento de marca. Então, nesse caso, o controle menos o novo tratamento tem que ser maior ou igual que uma variação. Ele, na verdade, o objetivo do estudo de equivalência não é provar que esse remédio é melhor, ele não quer provar que é melhor e nem quer provar que é pior. Ele quer simplesmente que fique ali num intervalo, numa margem de acerto e que equivale ao remédio de marca. Por outro lado, os ensaios clínicos de não inferioridade, que é o caso desse ensaio clínico do New England, a hipótese nula é que o tratamento de controle menos o novo tratamento fique maior ou igual do que uma margem que é determinada, que é decidida antes do ensaio clínico começar, que é aquela margem. Se tiver até aquela margem, esse novo tratamento não é inferior ao tratamento habitual. Ele é como se fosse a mesma coisa. Esse tipo de estudo de não inferioridade é muito utilizado, ou é mais utilizado, sobretudo, em tratamentos de doenças infecciosas, oncologia e cardiologia. Então aqui tem um pequeno delineamento, um pequeno esquema, melhor dizendo, em que nós temos aqui o novo tratamento e o tratamento de controle. Então aqui se não há diferença alguma entre os tratamentos, né? Se o tratamento novo é exatamente igual ao tratamento de controle, então a resposta é zero. Aqui é uma margem que é a margem justamente de não inferioridade, né? Então, se a resposta do tratamento cair dentro dessa margem para cá, significa que o novo tratamento, né, se ele passar da margem é porque ele é inferior. Mas se ele ficar dentro dessa margem aqui, significa que ele não é inferior. Se ele passar da margem para o lado esquerdo, significa que o novo tratamento é inferior. Se ele passar da margem para a direita, significa que o novo tratamento é superior, que não é isso que nós estamos avaliando. Nós não vamos procurar usar um delineamento de não inferioridade num tratamento que nós achamos que é superior. Então, esse esquema que mostra muito bem isso em termos de gráfico, de figuras, que eu vou mostrar depois quando avaliarmos o estudo. Aqui, de novo, a mesma ideia, só que aqui a gente bota os possíveis cenários dentro de um ensaio de não inferioridade. Então, nós temos aqui um novo tratamento, aqui é zero, para o lado de cá o novo tratamento é melhor, para o lado de cá o controle é melhor. Então,
Se todo esse resultado aqui é o resultado obtido, e esse traço daqui até aqui é o que nós chamamos de intervalo de confiança. Ou seja, embora o resultado tenha sido esse, ele poderia ter caído aqui, poderia ter caído aqui, poderia ter caído aqui, poderia ter caído aqui. Então, um exemplo. Vamos supor que o resultado aqui é um número, vou dar um número qualquer. 5. O intervalo de confiança vai daqui, digamos que aqui é menos 2, até aqui, que seria mais 8. Então, deu 5, mas poderia ter dado 4, 3, menos 4, menos 3, menos 2 aqui, ou poderia ter dado 5, ou poderia ter dado 6, 7, 8 até aqui. Então, o resultado é 5, o intervalo de confiança é de menos 2 a mais 8, o que significa que se nós fizermos esse experimento 100 vezes, em 95%, em 95 das vezes, vai cair um número dentro desse intervalo de confiança, de 2 a 8, tá bom? Então tá aqui, não toca na figura no zero. Se o intervalo de confiança passa aqui pelo zero, não há, né, daqui até aqui não há inferioridade. Se ele, de novo, pega as duas margens, né, em que o NT é melhor, em que o controle é melhor, que o novo tratamento é melhor, de novo ele é não inferior. Se ele já fica aqui totalmente dentro do lado do controle melhor, mesmo estando na margem, a gente já questiona, possivelmente, não dá para dizer que ele não é inferior. Tá? Já aqui, vocês vejam, tá, vem aqui dentro da margem de não inferioridade, daqui vem a margem de superioridade, mas ele ultrapassa. Ele sai da margem de superioridade. Então é resultado inconclusivo. Como aqui de novo, vejam, passou da margem que definiria o limite máximo para o controle ser melhor. Então olha aqui, ele passa pelo ponto zero, mas ele passa da margem. Aqui ele não passa no ponto zero, mas ele passa todo da margem. E aqui, obviamente, se ele estiver totalmente fora da margem, prova que ele é com certeza inferior. Então aqui, ele é superior, mas nós não estamos procurando isso, nós estamos procurando esses três resultados aqui, tá? Não adianta um resultado inconclusivo e muito menos um que mostra que ele é inferior. Essa linha aqui é que delimita o limite aqui, é o delta de superioridade, aqui zero, que vem a seta, né? Aqui, você vê que daqui até aqui, e aqui foi determinado, né? Isso é um cálculo que é feito, eu vou falar sobre isso adiante, para dizer o limite superior dessa parte. Os estudos de não inferioridade tem vários itens que caracterizam a sua qualidade, mas eu vou falar apenas de 3. Um é a decisão de qual a margem de não inferioridade nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar quanto? 10%, 20%, 30%, 1%? Algumas coisas relacionadas ao tamanho amostral e à amostra analisada. São 3 aspectos que a gente vai dar uma atenção maior quando analisar, quando olhar um ensaio clínico. A margem de inferioridade tem formas de se calcular. Pode-se calcular de forma clínica, então calcula-se que a margem de inferioridade seria de 10% a 20%, que é um intervalo muito grande. O FDA, especificamente para a tuberculose, ele define a margem de inferioridade como 4,6%. Aí você me pergunta, poxa, como é que ele chegou a essa conclusão? Eles pegaram estudos antigos, históricos realizados sobre tuberculose, e eles verificavam a taxa de insucessos ou de falência dos tratamentos. Então, vamos supor que um estudo lá qualquer, utilizando determinados fármacos, teve uma taxa de falência de 5%, ou de 3%, ou de 10%. E eles aí viram vários estudos, e viram também o intervalo de confiança. E a partir dessas avaliações, eles concluíram que uma margem de inferioridade para a tuberculose adequada seria de 4,6%. São cálculos estatísticos. Esse estudo do New England utilizou uma margem de inferioridade de 6,6%, que é mais generosa que a do FDA. E aí você já fica meio assim com o estudo, mas isso tem um motivo. O primeiro motivo, os estudos nos quais o FDA se baseou são estudos, como eu disse, históricos e antigos.
E a taxa de falência era menor. Por quê? Porque o tratamento era feito em indivíduos hospitalizados. Então, você não avaliava a efetividade do tratamento, como hoje em dia, que os ensaios clínicos em tuberculose são feitos com os pacientes nas suas casas, né? Com os pacientes na comunidade, você não interna os pacientes. Então, você tem aquela diferença entre efetividade e eficácia. Eficácia é o tratamento adequadamente utilizado, tomando todas as doses, tudo certinho, controlado, como só é possível dentro do hospital. E a efetividade é no mundo real. O sujeito vai para a casa dele, leva os remédios e ele tem que tomar. Então o sujeito esquece, ele finge, ele diz que não tomou, ele vai beber e diz que não tomou, ele não toma porque vai tomar uma cerveja, acha que vai dar interferência, enfim. Você tem aqueles motivos todos que diminuem a adesão do sujeito ao tratamento. E aí, primeiro, então, como a taxa de falência era menor naqueles estudos históricos, você utilizar exatamente aquelas taxas poderia estar sendo desfavorável ao estudo. Então, o estudo pegou alguns ensaios clínicos mais recentes que foram feitos, sobretudo comparando 4 meses com 6 meses de tratamento, que é o objetivo desse estudo, reduzir o tratamento da tuberculose de 6 para 4 meses, e eu vou, num próximo vídeo, falar por que isso é importante e como isso é feito. Então, o objetivo, eles pegaram estudos em que foram realizados ensaios comparando 4 versus 6 meses e, sobretudo, tirando a rifampicina, que é também o que esse estudo faz. Esse estudo tira a rifampicina do tratamento, substitui pela rifapentina. Muito bem. E, a partir disso, eles verificaram alguns valores diferentes de taxa de falência. Eles também utilizaram uma regra do FDA, que é a regra dos 50%. O FDA costuma considerar que você deve calcular a sua margem de inferioridade, ela tem que ser menor do que 50% do valor mínimo do intervalo de confiança. Vamos dizer que a falência de tratamento no estudo foi 10%. E o intervalo de confiança foi de 8 a 12, ou seja, deu 10%, mas poderia ter dado 8, 9, 10, 11 ou 12. Então, a parte menor do intervalo de confiança, como eu disse, deu 10, o intervalo de confiança de 8 a 10. Então, 8 é o valor mínimo do intervalo de confiança. Então, essa regra dos 50% do FDA diz que a margem de inferioridade no estudo de não inferioridade tem que ser menor do que 50% do limite inferior do intervalo de confiança. O intervalo de confiança, nesse exemplo fictício que eu dei, foi de 8 a 12, o menor valor é 8, 50% de 8 é 4%, então a margem de inferioridade num estudo avaliando esse fármaco, cujos resultados foram esses que eu acabei de falar, teria que ter uma margem de inferioridade 4% ou menos. É a regra dos 50% do FDA. O segundo ponto a ser considerado, como eu disse, é o tamanho amostral. O tamanho amostral tem no ensaio clínico clássico, nós utilizamos uma porcentagem de erro tipo 1 e erro tipo 2. Recordando, para a turma que não está acostumada a mexer com isso todo dia, no ensaio clínico tradicional, em que nós queremos averiguar a eficácia, a superioridade de um tratamento sobre o outro, nesses ensaios nós queremos que o erro tipo 1, ou seja, que a rejeição equivocada da hipótese nula de igualdade seja menos do que 5%. Como é que o que significa quando nós rejeitamos a hipótese nula de igualdade equivocadamente? Que os dois tratamentos eram iguais, mas nós erradamente concluímos que eles são diferentes e aceitamos a hipótese alternativa, né, de que um tratamento é melhor que o outro, ou seja, nós corremos o risco de ministrar um tratamento que não é melhor que o outro, achando que ele é melhor. Já nos ensaios de não inferioridade, rejeitar o erro tipo 1 é um pouco diferente. Ele considera equivocadamente haver não inferioridade. Então nós calculamos, nós achamos, se o erro tipo 1 ocorrer, que há não inferioridade, ou seja, que os dois tratamentos
se equivalem, porém não se equivalem. O novo tratamento ele é inferior, ele é pior do que o tratamento habitual, mas nós aceitamos que ele é igual, aceitamos a hipótese que ele é não inferior. Então, há uma pequena diferença na hipótese nula no erro tipo 1, a hipótese nula do erro tipo 1 desse tipo de tratamento de não inferioridade, ensaio clínico de não inferioridade. Já o erro tipo 2, clássico, nós aceitamos equivocadamente a hipótese nula, ou seja, nós concluímos que o tratamento é igual, um é igual ao outro, né? O controle e o novo tratamento são iguais, quando na verdade não são. E no ensaio clínico de não inferioridade, nós concluímos equivocadamente que o novo tratamento é inferior. Porém, ele não é. Então, nós deixamos de utilizar um bom tratamento que concluímos equivocadamente. Então, o cálculo amostral é baseado, como o cálculo amostral dos estudos que tentam provar superioridade, o de não inferioridade também utiliza erro tipo 1 e erro tipo 2, só que eles têm significados um pouquinho diferentes. E quanto menor a margem de inferioridade, maior o N amostral. Se a margem de inferioridade for próxima a zero, o N amostral é infinito. Então, esses estudos costumam ter N's muito grandes. O terceiro ponto que nós vamos avaliar num ensaio clínico de não inferioridade é sobre como a amostra foi analisada. Classicamente, hoje em dia, se utiliza o ITT, que é a intenção de tratamento. Diferentemente de antigamente, que naqueles estudos históricos, por exemplo, depois que randomizava o indivíduo para o tratamento novo ou para o tratamento controle, ou na época se usava às vezes placebo, enfim, você podia retirar o sujeito do estudo. Então você tirava ele da análise, né? E é o que hoje em dia nós chamamos de análise per protocolo, PP, pelo protocolo, que não é todo o ensaio clínico hoje calcula as duas, a PP, pelo protocolo, e intention to treat. O que é o ITT? Uma vez randomizado para usar o remédio A ou o remédio B, aquele indivíduo será analisado como se tivesse utilizado o remédio A, tendo ele utilizado ou não o remédio A. Ele, se for designado o braço dele, o braço B de bola, ele vai ser, no final, analisado como tendo utilizado o medicamento do braço B de bola, tendo ele utilizado ou não. Então é muito pragmático, essa é uma análise que fala contra o novo remédio, né? Ele é muito conservador, ele é bom. Se o ITT ainda assim dá um bom resultado, significa que o seu tratamento é bom. Nesse estudo, eles fizeram o cálculo do PP, PP95, PP75, o que é isso? Quando o sujeito, pelo protocolo, completou 95% das doses do tratamento ou 75% das doses do tratamento, foram avaliados assim. Foi avaliado o ITT, mas o mais importante foi um ITT modificado. O que eles fizeram? Elegível microbiologicamente. Você acha, poxa, isso é alguma coisa para melhorar o resultado? Óbvio que visa melhorar o resultado, mas de uma forma justa. Por quê? Os ensaios clínicos em tuberculose, você inclui o indivíduo quando ele tem um BAR positivo, ou no caso desse estudo, um Gene Expert, um exame de biologia molecular positivo para tuberculose. Aí inclui, randomiza, inclui para o novo tratamento ou para o tratamento habitual. Muito bem. Só que nesse mesmo instante que se tem o BAR, vai submeter aquela amostra à cultura. Se a cultura for negativa para tuberculose, ou seja, aquele BAR ou aquele Gene Expert foram falso positivos, esse sujeito ele seria analisado no ITT, mas ele não tem tuberculose, não tem sentido. Então ele é retirado, ele deixa de ser elegível microbiologicamente. Por outro lado, se der resistência a um dos fármacos que está sendo estudado, ele também é retirado. Não tem sentido você continuar, se analisar um indivíduo como se tivesse tomado um tratamento, sabendo que aquele tratamento, que ele era resistente àqueles medicamentos. Não é isso que se quer avaliar. Se quer avaliar a resposta do indivíduo quando ele é sensível, né? Quando a micobactéria dele é sensível àqueles tratamentos. Então, ele tem que ser elegível microbiologicamente. Não pode ser cultura negativa, não pode ser cultura contaminada sem tuberculose, não pode ser com resistência. E um termo que eu não conhecia em inglês, né? Accessible, eu acho que é assim que se pronuncia, que eu traduzi aqui como população acessível. O que é isso?
Muitas vezes o sujeito, esse estudo ele avaliava, normalmente os estudos de tuberculose avaliam apenas a conversão da cultura positiva para negativa ao final de um número X de semanas. E aí eles deduzem que esses indivíduos ficarão curados ou não. Nesse estudo não, era avaliado o status dele da doença 12 meses após ele ter sido randomizado. Então, eles compararam tratamentos de 6 meses com 4 meses. Então, o tratamento de 6 meses, o indivíduo era avaliado 12, obviamente, quando terminava o tratamento, e 6 semanas depois. E o de 4 meses, a mesma coisa. Quando terminava, e, no caso ali, 8 meses depois. Para ver o quê? Se ele estava livre da doença sem recidiva. O segundo endpoint de eficácia era verificar 18 meses depois, ou seja, 1 ano após o fim do tratamento. Mas eles publicaram o estudo antes de ter esse tempo, ainda não haviam chegado a esse tempo. Então, nessa amostra, quem é que estava sendo avaliado? Aqueles que... quem era retirado dessa amostra, melhor dizendo? Aqueles que morreram por causa outra que não doença. Por exemplo, o assassinato, crime violento, desastre automóvel. Esse ensaio clínico envolveu muitos países, inclusive o Brasil. E eu, quando conduzi ensaios clínicos em tuberculose no Brasil, num ensaio clínico que eu conduzi, ocorreram óbitos e todos eles tinham sido por morte violenta, porque eram indivíduos que moravam em comunidades violentas, etc. Então não tem sentido se considerar como um desfecho ruim do tratamento de tuberculose um sujeito que levou um tiro, levou uma facada, bateu com automóvel. Então esse e alguns outros critérios como estes são utilizados são retirados da avaliação da amostra, o que eles chamam de população acessível, acessada. Por exemplo, o sujeito termina o tratamento e desaparece. Porque as pessoas mudam de telefone, mudam de endereço, mudam de país, somem. Acontece. Então, não tem sentido também avaliar eles serão avaliados como ITT modificado nos elegíveis microbiologicamente, utilizando o último resultado da sua cultura. Mas em termos de avaliação de população que conseguiu ser acessada, eles não eram avaliados. Então eles fizeram, na verdade, 4 tipos, avaliaram de 5 formas. O ITT habitual, né, Intention to Treat, para o braço que o cara foi, o ITT modificado de 2 formas, os elegíveis microbiologicamente, a população conseguiu-se informação, e o per protocolo, aqueles que tomaram 95% das doses e aqueles que tomaram 75% das doses. Bom, eu acho que eu consegui dar uma ideia, assim, rápida, obviamente, sobre o que é um ensaio clínico de não inferioridade, que foi o caso desse estudo no New England. No próximo vídeo, eu vou agora, já que nós temos uma base melhor para entendermos, eu vou falar especificamente do estudo, tá bom? Então, até a próxima. O meu nome é Marcos Conte, eu sou professor titular da Unifase, Faculdade de Medicina de Petrópolis, coordenador do Núcleo de Pesquisa Clínica da mesma instituição. Eu sou pneumologista, especialista em pneumologia e tuberculose, e também em medicina legal e perícia médica. Até a próxima.